O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Começa hoje a segunda temporada do Nuevo Debate, um programa produzido em parceria entre a UFPR-TV e o Núcleo de Estudos da Violência Organizacional dos Programas de Pós-Graduação em Tecnologia e em Administração da UTF-PR. Neste espaço, vamos falar sobre a violência nos mais diferentes formatos e ambientes e também propor saídas. Hoje vamos falar sobre linguagem e violência. Minha convidada é a professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ângela Maria Rubel Fanini, que é docente no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade. Bem-vinda, professora, ao Nuevo. Obrigada. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui nessa parceria entre a minha universidade, a Tecnológica Federal do Paraná, e a Universidade Federal do Paraná, né, na sua seção de televisão. Também sou egressa da Universidade Federal do Paraná, então também considero um pouco a minha casa. Então agradeço imensamente essa oportunidade de a gente poder falar sobre a nossa pesquisa. Professora, o tema de hoje é linguagem e violência. Em tempos de redes sociais, a gente vê muito essa relação entre a linguagem e a violência em comentários, em posts. Como que a gente pode definir o que é linguagem? Sim, é difícil nós definirmos assim, digamos, de modo fechado. Há várias linhas dentro da filosofia da linguagem. E o nosso grupo de pesquisa na Universidade Tecnológica, intitulado Discursos sobre Trabalho, Tecnologia e Identidades, ele trabalha com uma fundamentação teórica da linguagem baseado em Michel Foucault e Mikhail Bakhtin e seu círculo russo, que são dois poderosos filósofos da linguagem, que nos dão uma sustentação para pensar a linguagem. E o que seria a linguagem, a partir desses teóricos? A linguagem, ela é mais fácil de você definir o que ela não é. Ela não é um sistema técnico do qual eu me valho para falar de modo bastante claro e objetivo as coisas. Ela não é um sistema fechado, abstrato e, digamos assim, estável, do qual eu me utilizo como se fosse um código de trânsito. Um código de trânsito, ele tem vários símbolos e esses símbolos são praticamente universais em todos os países. Então eu, digamos, me apodero daquele código e eu o utilizo na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile. Ele é igual, ele é transparente. A linguagem já não é transparente. A linguagem, ela é uma forma de poder. Ela carrega valores sociais, ela carrega intenções dos sujeitos, ela pode enaltecer, ela pode agredir, ela pode ser agressiva, ela pode ser carinhosa, ela pode ser afetiva, vai depender da intencionalidade do falante, do contexto em que o falante está usando a linguagem. Então é mais ou menos nessa dimensão que a gente pensa a linguagem. E a linguagem, ela nomeia as coisas de uma certa maneira. Ela dá uma identidade para os sujeitos de uma determinada maneira. E aí que as coisas ficam mais complexas em relação à linguagem. Seria mais ou menos nessa visão de linguagem que nós trabalhamos. A professora falou, entre outras coisas, sobre a linguagem enquanto definidora do sujeito, E eu queria falar sobre um sujeito social que é o gênero feminino. Como que a linguagem é usada para definir quem é esse sujeito, quem é o feminino ideal a partir dessa linguagem? Exatamente, nós temos até um outro teórico, um filósofo alemão do século XX, o Martin Heidegger, que ele também é um pensador sobre a linguagem, que ele diz: a linguagem é a morada do ser. E aí nós temos que os sujeitos, eles se manifestam a partir da linguagem. A Aline se manifesta a partir da linguagem. Todos a conhecem. É a Aline falando. Por quê? Porque está carregado de valores seus da linguagem, embora ela seja um código social. E em relação à mulher, nós vemos que há uma violência muito grande em relação à linguagem. Como é que se define a mulher? E isto digamos assim, resultam de discursos de longuíssima duração no Ocidente. Como é que você nomeia a linguagem?
sobre a mulher. Isso vai identificando a mulher, isso vai dando uma consistência, parecer feminino, e nós muitas vezes vamos agindo conforme esses discursos. Né? E aí nós temos vários, né? A começar já por uma parte do discurso bíblico, né? Lá no Gênesis, né? Esta mulher, né? Traiçoeira, essa mulher que leva Adão à perdição. Só que as pessoas esquecem de ler toda a parte do Gênesis quando Deus vai perguntar para Adão quem o levou a fazer isso. Foi ela, foi Eva. Opa, cadê a responsabilidade de Adão em relação ao seu ato? Que a gente diz, faltou aí uma responsabilidade adâmica, Adão. Então você vai constituindo a mulher a partir já de uma leitura milenar de determinados discursos. E o discurso bíblico vai construindo, né, essa mulher mais insidiosa, mais traiçoeira, mais sedenta de poder, que leva o outro à perdição. Mas muitas vezes nós não vemos que existem outros discursos mesmo dentro da Bíblia, que é um discurso cultural, né? Estou tomando como um discurso cultural, que vai elevar, digamos, Maria, né? A mãe do Salvador. Quer dizer, aí nós temos um outro discurso que dá uma certa positivização para a mulher, para o elemento feminino. Mas nós muitas vezes ficamos com esses discursos negativos sobre a mulher. Isso vai dando uma identidade que vai, logicamente, impactando na autoestima, né? Enfraquecendo psicologicamente, enfraquecendo fisicamente a mulher. Além do que, Aline? A publicidade. A linguagem da publicidade, logicamente, hoje há já uma restrição bastante grande pelo CONAR, mas há uma reificação do discurso, do corpo da mulher muito grande. Né? Porque nós temos que ver que o discurso ele não é só verbal, ele é um dispositivo. Ele é verbal, ele é imagético, ele é gestual, ele é visual, né? Então ele congrega todas essas mídias, né? E aí você vai criando uma figura da mulher extremamente negativa, né? Você pode ver até, digamos, em alguns romances do grande romancista Jorge Amado, o que acontece. Ali, principalmente as personagens mulatas, são objeto de estereotipia, são objeto, né, de um discurso que digamos assim, em vez de criar uma imagem positiva, cria uma imagem negativa, né, dessa mulata apenas sensual, apenas como um corpo, a reificação desse corpo e não como um ser também possuidor de uma mente, né, de uma racionalidade, de uma vontade. Então são vários, né? E só você fazer uma busca, né? Se você fizer uma busca nas redes sociais, na mídia, na internet, você vai ter assim milhares de exemplos, né, sobre a mulher, né? O lugar da mulher é na cozinha. A mulher pode trabalhar, mas desde que não, né? Não atrapalhe, né? Os afazeres domésticos, né? A mulher no trânsito é perigo constante. Então você pensa que esses discursos, eles são brincadeira, eles têm o seu lado humorístico, mas eles vão realmente criando uma identidade, né, para essa mulher. E nós vamos diminuindo essa mulher. E aí é um passo para a violência, para a agressão física, né? E já é uma agressão psicológica a mulher. Eu peguei, inclusive, professora, dados do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública que revelam que em 2014 uma pessoa foi estuprada a cada 11 minutos no Brasil e a maioria do gênero feminino, né? Eu queria entender justamente isso que a professora acaba de dizer. Qual que é o limite ou de que forma que essa linguagem violenta acaba levando a uma violência física? Como que essas duas violências, entre aspas, duas violências, estão relacionadas no nosso mundo? Exatamente, porque o discurso, como diz o Michel Foucault, ele não é pouca coisa, né? Ele vai nos identificando, ele vai dizendo que os sujeitos são, ele vai nomeando que os sujeitos são, mas essa nomeação ela é toda intermediada por uma visão política, uma visão às vezes antiética, uma visão de poder, uma visão de submissão. Então, a partir do momento em que eu vou criando um elemento feminino que deve ser submisso, deve ser dócil, deve, né, digamos assim, ser cordato o tempo todo, eu vou criando um corpo para o qual eu posso, digamos assim, agredir, né? E aí
esse aparato discursivo, esse dispositivo discursivo vai dando, digamos, né, possibilidades de uma violência física. Então, primeiro você tem uma violência psicológica aí amparada por um discurso de submissão, né, de cordialidade o tempo todo dessa mulher, e depois é óbvio que para a violência física é um passo, mas obviamente que as coisas são um círculo vicioso. Há essa violência física, há essa reificação do corpo da mulher, há essa crença no corpo dócil, no corpo submisso, no corpo assujeitado, e obviamente que a violência física acaba se justificando, porque o homem também está dentro desse universo discursivo, ele também é falado, é dado e é assujeitado por esse discurso violento contra a mulher, agressivo, né, muitas vezes, né, de uma sensualidade também exacerbada, né, que se exige dessa mulher, de uma competência no trabalho acentuada que se exige, mas também de uma docilidade da visão materna, do lado materno, quer dizer, é uma multiplicidade de discursos sobre a mulher extremamente complexo, e o homem também é dado nessa multiplicidade. E para que você vá para um ato de violência, você já tem a base discursiva, a base cultural para isso, formando esse círculo vicioso. Vamos falar mais sobre linguagem e violência no próximo bloco. Já voltamos. O novo debate de hoje trata de linguagem e violência na companhia da professora do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade da UTF-PR, Ângela Maria Rubel Fanini. Professora, no primeiro bloco a senhora começou a falar sobre como se opera o discurso para o gênero masculino. Também existe violência nesse discurso, nessa linguagem? Exatamente, até eu estou pesquisando com um aluno do doutorado, Gilberto Inhoato, que é um psicoterapeuta, a questão dos casais violentos. E nós não vemos apenas, digamos assim, a mulher como vítima e o homem como demonizado. Nós vemos que existe uma relação dialógica entre os dois, que é uma relação de agressão. E isso advém muito na nossa ideia de uma sociedade violenta, logicamente, que gera discursos violentos. E discursos violentos reforçam a sociedade que fica agressiva e violenta. Existe um discurso que às vezes passa, desculpe minha gíria, meio batido, né, em relação ao homem, e que vai criando um homem também agressivo. Ou seja, é um simples discurso assim: a mãe está em casa cuidando dos filhos, a mãe é aquela mais dócil, né, aquela que gerencia os conflitos, mas ela diz assim: espere só ver quando o teu pai chegar para você ver o que vai acontecer. Será que esse discurso, Aline, aparentemente tão simples, aparentemente amenizado, será que ele é tão ameno assim? Ou será que ele já não está criando uma identidade para esse homem violento? E quantos homens vão para a guerra? E quantos homens se envolvem em lutas marciais e são enaltecidos porque vão à guerra? Logicamente que aí é um discurso de segurança nacional, segurança do Estado, etc. Mas ele é o que? Incentivado a guerrear, incentivado a bater muitas vezes, incentivado a ser agressivo. E aí como que no espaço familiar, no espaço domiciliar, no espaço da casa, ele não vai ser agressivo? Né? Quando você tem esses discursos assim que parecem, né, que não são agressivos, espere quando meu marido chegar, veja lá você, dê a sua palavra de homem, veja lá, você não vai tirar satisfações com essa pessoa que mexeu comigo? Isso é um discurso, né? Isso são alguns exemplos discursivos de como você também vai criando para o elemento feminino uma virilidade extremamente agressiva, que depois ela pode se voltar contra você, e vai se voltar, porque o lar não vai ficar um espaço imaculado. Se a sociedade vai, né, instar esse homem a ser agressivo, a tomar as coisas de modo violento, por que que em casa ele vai estar num espaço que seja não conspurcado por isso? Então nós vemos aí muita violência contra o homem, a própria questão da competência sexual desse homem, que tem que estar sempre apto sexualmente a agir.
Isso também não é uma forma de violência do corpo masculino? Né? Mas aí nós temos também toda uma indústria farmacêutica, né? Que nós temos aí exemplos, né, de remédios e remédios que visam deixar com que esse corpo masculino se torne eternamente competente. E você tem um discurso da competência sexual para esse homem. E esse homem tem que ser eternamente um jovem. Será que isso também não é uma violência contra ele? Então são muitas as violências que você vai enxergando a partir do momento que você vai fazendo uma reflexão sobre essa temática, né, que você me propõe aqui, linguagem e violência. A professora falou sobre um grupo que supostamente lucra, né, a partir desse discurso, dessa linguagem, mas existem grupos diversos que não só lucram, como se colocam em posições de privilégio a partir de discursos. E quando alguém reclama desses discursos, a gente vê nas redes sociais o uso de um termo novo, que é o mimimi. Então, se uma mulher reclamou de um discurso, entre aspas, machista, ela está reclamando, é mimimi. Ou um homem que reclama desse tipo de discurso também violento contra ele, é o mimimi. De que forma que esses grupos acabam transformando a linguagem, diminuindo a importância da linguagem, para que eles continuem nessas posições privilegiadas, professora? Veja, a linguagem é sempre uma forma de poder e de relacionamento. Então, como diz, inclusive, um dos teóricos com quem nós trabalhamos, nós vivemos nas palavras do outro. Aline. Então, eu vivo sempre a responder às palavras do outro. Não que eu seja sempre interpelada, como estou agora, mas eu respondo a grupos díspares em relação ao meu grupo. Então, essa batalha discursiva, Aline, essa briga, essa luta discursiva, ela é própria da linguagem também. Então, eu vou me contrapor e eu vou defender o meu princípio. E aí, Aline, não tem exatamente uma solução. É óbvio que a gente, como professora, né, e como mãe e como cidadã, nós sempre pensamos que a linguagem ela tem que ser responsável. Ela não pode ser uma forma de agredir o outro, porque eu estou na frente de um outro com quem eu tenho responsabilidade social. Mas nós vemos, logicamente, nós vivemos, né, Aline, um momento de extrema polarização política, né? E aí afloram as agressões, afloram as idiosincrasias violentas também, né? Mas essa guerra discursiva, essa disputa discursiva é própria da linguagem. Mas em momentos de maior convulsão social, revolução social ou polarização social, como nós estamos vivendo hoje na política, nós temos realmente discursos mais agressivos. E esses discursos, eles vão para a prática. Né, e estão polarizando o país e separando, né, estados, pessoas, excluindo amigos. Né? Muitas pessoas já excluíram centenas de amigos no Facebook, né, pelas postagens. Né? E isso é alguma coisa bastante negativa. A professora falou sobre o mundo da política, né? O político no Brasil, ele historicamente foi pintado como o inimigo, né? O discurso apresentava esse político como inimigo. Como que funciona a violência, o discurso violento contra o político e a política no nosso país? Pois é, né? É uma questão bastante problemática essa, da linguagem também em relação aos nossos representantes, né, políticos. E nós vemos isso, é só nós investigarmos, né, mediante uma busca na internet, principalmente nesse momento, e nós vamos ver assim uma sede, né, de violência, uma sede de vingança que chega a ser bastante primitiva, bastante medieval. Nós vimos aí pessoas, né, bastante, digamos assim, educadas, muitas vezes lá com seu curso universitário, com sua pós-graduação e definindo, né, a nossa presidenta Dilma com palavras execráveis, né, execráveis. Agora, como é que eu faço isso numa rede social? E isso o meu filho, o meu sobrinho, o meu aluno, eles têm acesso a isso. Veja que linguagem violenta que eu estou construindo dentro da minha casa. Né? Há uma desqualificação enorme. E há um processo realmente, o que você coloca, né, bem coloca aí, de generalização muito grande. Todos os políticos não prestam. Todos os políticos são corruptos. Então, um desconhecimento, inclusive, empírico, porque aquele discurso é impossível que tenha essa onisciência.
né, que consiga definir a todos daquela maneira. Então aí é um processo de absolutização que a gente diz, né, dessas palavras, todos nunca são honestos, todos são corruptos. Isso é extremamente negativo, porque cria, né, uma identidade política não confiável mais. Isso vai para as urnas, então não vou votar em mais ninguém. Eu não vou atrás da história daquele candidato, do que ele fez, das leis que ele propôs, né, dos projetos que ele propôs e que passaram por serem importantes, relevantes socialmente. Esse discurso vai para a prática e daí vem aquela questão, não vamos votar em ninguém, mas nós não vamos votar em ninguém, vamos ter uma sociedade caótica, né? Professora, recentemente o Ministério da Justiça criou uma campanha nas redes sociais explicando que existe uma diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Justamente indicando para as pessoas que, às vezes, a sua liberdade de expressão acaba sendo usada para um discurso de ódio, né? Como que a gente pode perceber a diferença? Quando que um discurso acaba sendo usado para atacar, para humilhar, diminuir e mesmo anular a existência de outra pessoa ou de um outro grupo? Como que a gente percebe esse limite? Pois é, aí realmente é bastante complexo, né? Você tem que fazer ali uma análise, né, discursiva daquele post, daquela comunicação, daquela fala, né, etc. Mas o que falta é um princípio de responsabilidade com o outro. É você imaginar que o outro está se manifestando daquela maneira, é você tentar entender por que ele está se manifestando e não reagir exatamente da mesma maneira, né? Você, digamos assim, ser o adulto da relação, né? Mas, obviamente, que nem sempre o diálogo é possível, né, Aline? Há pessoas que pelo discurso são, às vezes, irascíveis. Mas você vai ser irascível também? Ou você vai se posicionar numa situação mais equilibrada, né? Mas logicamente que essa iniciativa é extremamente positiva e eu acho que essa iniciativa tem que ir para dentro da casa, né? Tem que ir para dentro da escola, começar lá no primeiro grau, no segundo, dentro da universidade, porque o que nós vimos aí nas passeatas, nos posts, foi um público bastante heterogêneo, de crianças acompanhando seus pais nesse discurso violento, de adolescentes acompanhando, de jovens sendo extremamente agressivos. Então eu penso que essa iniciativa ela deve ser ampliada, né, dessa discussão sobre linguagem, equilíbrio, menos agressividade, mais respeito ao outro, mais princípio de responsabilidade com esse outro. Agora, isso não resultaria muito rapidamente numa solução, porque isso é a longo prazo. Porque nós temos, Aline, uma sociedade muito violenta, em termos de concentração de renda, em termos de um capitalismo exacerbado, em termos de uma publicidade violenta, que se você não tiver aquele produto, aquele objeto, você é desqualificado. E isso nós teríamos que mudar também. Mas como mudar isso? É difícil mudar, e essas mudanças econômicas, políticas, sociais, elas também iriam para o discurso, porque não tem como você só modificar o discurso advém da realidade e também interfere na realidade. A professora falou sobre um discurso que é o discurso econômico, né? Na nossa sociedade a gente é educado para o trabalho, para ser o trabalho, para produzir. Então a escola é o preparo para a produção capitalista. Como ficam as pessoas que não se encaixam nesse princípio do capital, ou seja, pessoas que têm algum tipo de deficiência e por isso não trabalham, aposentados, ou mesmo indígenas que têm uma noção diferente do que é trabalho e do que é necessário para o viver? Como que se opera esse discurso que acaba influenciando a vida de todo mundo? Exatamente, até o nosso grupo lá, Discurso sobre Trabalho, Tecnologia e Identidades, nós investigamos esses discursos sobre o trabalho. O trabalho forma o homem, o trabalho dignifica o homem, você é o seu trabalho, né? Qualquer trabalho é melhor que nenhum trabalho. Sim, quando você está bem empregado é muito fácil dizer isso. Então essa centralidade do trabalho na vida dos seres humanos, ela advém, lógico, de uma necessidade, todos têm que trabalhar para sobreviver, isso é imemorável na história do homem. O homem começa a trabalhar lá, né, na época do Paleolítico e vai transformando o meio ambiente, mas existe um discurso de positivação só do trabalho. Isso não é verdade, porque é o que você disse. Se eu digo que as pessoas são o que elas são pelo que elas trabalham,
E quase 10% de desempregados no país. Quantos milhões de pessoas, então, não são atingidas por esse discurso e vão ter uma autoestima baixíssima nesse sentido? Se eu não trabalho, eu não sou ninguém. Então, a centralidade do trabalho é importante, o discurso que dignifica o trabalho é importante, mas é importante ver que dentro desse discurso, aí embutido, também está uma violência para aqueles grupos de necessidades especiais. Eles trabalham como, em que, para quê? Hoje até a pessoa que se aposentou é acossada pelo trabalho, não pode mais se aposentar e, digamos, ter ali um ócio necessário na sua vida, viver na sua comunidade, na sua família. Tem que voltar a trabalhar, né? Os indígenas têm que ser integrados e têm que trabalhar na nossa lógica. Será que eles vão conseguir isso? Então esse discurso também ele gera uma certa violência em relação às pessoas que estão desempregadas por não terem uma qualificação, ou por serem inaptas biologicamente muitas vezes para o trabalho, né? Então aí você tem razão em colocar essa questão de que nem só o trabalho nos forma enquanto seres humanos, né? Eu posso dizer, penso, logo existo, amo, logo existo, sou solidário, logo existo, mas trabalho, logo existo, e não só trabalho e existo só pelo meu trabalho. Professora, qual que é o papel da academia, das pesquisas, justamente para revelar esse universo da linguagem? Como que a academia pode ajudar, pouco a pouco, a mudar essa realidade? Como eu sou da área de letras, né, dentro da área de letras nós temos uma certa discussão sobre linguagem poder, linguagem sujeito, linguagem e gênero, né, linguagem e comunicação, linguagem e responsabilidade. Eu vejo que isso também acontece em outros cursos, principalmente o curso de filosofia, que tem uma cadeira específica, a filosofia da linguagem, nos cursos de direito, nos cursos de jornalismo, isso acontece, mas nós teríamos que expandir mais essa discussão de comunicação, linguagem, responsabilidade, formação do sujeito, já, digamos, em cursos de exatas. Né? Nós teríamos que fazer esse debate com os nossos engenheiros, né? Com os nossos químicos, com os nossos biólogos. Então, deveria haver mais debate dentro da academia sobre o papel da linguagem. E também, logicamente, no ensino médio, né? E no ensino fundamental, isso já deveria ser, né, iniciado, e isso logicamente indo para a família e indo para a sociedade. Eu tenho a impressão que nós poderíamos construir uma sociedade mais justa, menos agressiva, né, mais equilibrada e mais responsável com esse outro, né, porque esse princípio de responsabilidade com o outro é que deveria nortear a nossa vida em sociedade. Professora, muito obrigada pela entrevista, que na verdade foi uma aula. Obrigada. Obrigada, muito obrigada mesmo, Aline, por essa oportunidade, né? E aos meus colegas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? As queridas doutorandas Flávia e Rejane, que estão aqui, o professor Francis, que é o líder lá deste programa, deste empreendimento, e fico feliz da gente poder, né, refletir sobre linguagem e poder, linguagem e violência, linguagem e sujeito. Obrigada, muito obrigada, professora. O Nuevo Debate falou hoje sobre a linguagem e violência com a professora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da UTFPR, Ângela Maria Rubel Fanini. Você encontra mais informações sobre o assunto do programa de hoje no site nuevo.org.br. A programação completa da UFPR TV está no nosso site. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Thank you.